Olá, seja bem-vindo aqui à nossa segunda parte. Se só chegou agora aqui ao nosso canal, se só agora é que chegou na nossa análise, recomendo muito que vá ver a primeira parte deste vídeo para conseguir entender todos os aspectos que aqui referi relativamente a alterações, as próximas alterações que haverão na Lei Geral do Trabalho. Se também ainda não me conhece, muito prazer, seja bem-vindo aqui ao Portal Jurídico Angola. O meu nome é Patrícia Adão e o que eu faço é partilhar conhecimento jurídico, principalmente para si que é empresário, que é empreendedor, que é gestor da empresa, que tem um projeto empresarial. Cada parte do seu projeto vai sempre necessitar do suporte jurídico e como gestor tem mesmo que ter conhecimento, pelo menos algumas noções dos riscos envolvidos na sua atividade. Ok? Desde já também fica o convite, se ainda não fez, para subscrever o canal, para desta forma receber sempre alertas, sempre que houverem conteúdos novos e deixar também aquele like para dar uma força também aqui ao nosso projeto. Sem mais delongas, vamos então entrar então na análise e, primeiramente, eu queria referir, e isto não ficou na parte um, que a Lei 12 de 2023, de 27 de dezembro, ela revogou a Lei 7, barra 15 de 15 de junho, que é a nossa conhecida até o momento Lei Geral do Trabalho. Ela revogou também a retificação 1515 de 2 de outubro, que eu inclusive posso vos mostrar. Esta retificação, ela saiu a posterior porque a Lei 715 tinha algumas imprecisões, tinha um outro aspecto que precisava só de pequenas correções. E então, esta retificação 1515 é, no fundo, um apanhado de algumas arestas que precisavam de ser limadas, mas se vocês ainda não têm contacto com o diploma, vamos aproveitar e ver um pouquinho mais de perto. Espero que estejam a conseguir ver bem neste tamanho. E então, este diploma, como vocês veem aqui, até diz logo no início, ele diz que na Lei 715 foram detectados erros e imprecisões resultantes do processo da emissão e que o propósito deste diploma era, no fundo, fazer pequenas correções. E então, se vocês repararem, por exemplo, aqui na linha A, ele diz que no artigo 50 deve ser suprimida a expressão devendo este pronunciar-se num prazo de 10 dias, passando a ler-se da seguinte forma: sendo o trabalhador representante sindical ou membros de órgãos de representação dos trabalhadores e por aí adiante. Então, ele tem aqui cerca de 10 pequenas emendas, não é? Que ele, no fundo, faz a Lei Geral do Trabalho e que agora, não é, com esta revisão, faz todo sentido que esta retificação 1515 também seja revogada. E o legislador também nos diz no diploma que a Lei 1215 também vai revogar todas as disposições que contrariem a presente lei. Portanto, era importante só pormos aqui este ponto de ordem e eu queria que vocês guardassem esta informação porque vamos voltar para ela daqui a pouco, ok? Outro ponto prévio importante que está no fundo implícito, mas nunca é demais destacar, é que a lei 23, a lei 12, 23, não li aqui este 23, a lei 12, 23, ela entra em vigor 90 dias após a sua publicação. E então, ela foi publicada a 27 de dezembro, o que significa que os 90 dias depois da sua publicação vão vir a acontecer no final de março. Então, no final de março, é que a lei entra oficialmente em vigor, o que é ótimo, porque é o período de vacatio legis, que nada mais é que um espaço que permite que todos se familiarizem, quer os trabalhadores,
quer os agentes econômicos, as empresas, os empreendedores, que se familiarizem e tenham este tempo para conseguirem se conformar, para conseguirem perceber as alterações que devem fazer ao diploma. E pode parecer que é muito tempo, mas é só nós piscarmos e já estaremos no mês de março, e por isso aqui a palavra de ordem é mesmo antecipar o máximo possível e colocar isto dentro da a sua estratégia empresarial, ok? Agora, vamos então dar então continuidade a algumas alterações que estão no diploma. Portanto, eu aqui coloquei entre aspas, porque este aqui era um dos aspectos que estava como promessa ao longo do ano de 2023, nas discussões, enfim, que havia a promessa de que o diploma vinha trazer mais especificidades ao regime do teletrabalho. Ok? Para quem só hoje é que ouviu falar do conceito de teletrabalho, nada mais é que a atividade laboral realizada habitualmente fora das instalações da empresa, através dos recursos da tecnologia, ou seja, utilizando o computador, a internet, o telemóvel, enfim, todos os meios que a tecnologia permite para que essa pessoa consiga fazer o trabalho a partir de casa, a partir de outras instalações que bem entender, desde que entregue o trabalho. Então, de fato, neste diploma, nós encontramos que houve algumas especificidades que não estavam contidas no anterior diploma, afinal de contas, teletrabalho foi uma temática pós-pandemia, não é? Que, enfim, esta necessidade surgiu de forma mais afincada durante o período da pandemia, em que todo mundo foi forçado a ficar mais tempo em casa e no, a nossa, portanto, a atual Lei Geral do Trabalho ela já tenta englobar este aspecto a partir do artigo 3º, a linha B, que já faz ali uma definição, e depois, mais adiante, no artigo 62, ele entra mesmo em profundidade sobre as modalidades de teletrabalho, por exemplo, no artigo 62, ehm, já salvaguarda, ou seja, já entra o teletrabalho, este regime já passa a fazer parte destacando que o trabalhador pode fazer o trabalho em termos no seu domicílio, num escritório satélite, num centro comunitário, ou como trabalho nómada, ou seja, que são aquelas pessoas que, no fundo, trabalham em vários países, em várias localizações geográficas sem qualquer tipo de problema. O legislador aproveitou também este ato para dizer que, no fundo, o trabalhador que esteja em teletrabalho ou o trabalhador que estiver no escritório goza dos mesmos direitos e deveres, ok? Portanto, não há aqui nenhum tipo de discriminação. Por fim, também destaca a questão da privacidade de quem está em regime de teletrabalho, nomeadamente a questão da privacidade, e também há uma necessidade, por exemplo, quem trabalha a partir de casa tem que ter direito não só à privacidade, também tem que ter direito a ter um horário específico para prestar o trabalho, ou seja, não é porque a pessoa tem à sua disposição em casa o computador, a impressora, a internet, enfim, todos os meios que vai estar a responder e-mails, por exemplo, domingo às 10 da noite. Portanto, aqui o legislador destaca mesmo que o teletrabalho deve ser efetuado, por exemplo, das 9 às 17 horas, que é para precisamente salvaguardar o trabalhador e não o sobrecarregar. Ok? Portanto, penso que estes três artigos já são um momento positivo. Ok? Outro ponto que nós temos que fazer aqui uma análise em conjunto e que eu aproveito para trazer aqui para a discussão é a seguinte. Lembram-se que há bocado falámos sobre que diplomas é que são revogados pela Lei 1223. Portanto, a Lei 1223, ela nos diz que ela revoga a Lei 7, portanto, a anterior Lei Geral do Trabalho, a 715, revogou também a retificação 1515 e também nos diz que revoga todas as disposições que contrariem a lei. Ok? Há aqui uma questão muito específica com o teletrabalho,
que é, antes deste diploma, desta temática do teletrabalho estar contida no diploma, em 2022, houve um decreto presidencial, que foi o Decreto Presidencial 5222, que já tentou também regular com alguma profundidade a questão do teletrabalho. E então, ao meu ver, na minha ótica, não é, na minha interpretação, eu até vou abrir aqui o diploma para nós acompanharmos. Deixa-me só aqui aumentar. Portanto, este decreto presidencial do 5222, se nós lermos aqui o conteúdo, ele no fundo entra com bastantes detalhes relevantes para quem for trabalhar dentro deste regime. Por exemplo, ele fala, por exemplo, sobre a questão dos instrumentos de trabalho, porque se isto não tiver bem claro, o trabalhador pode achar que tem que fazer o trabalho com o seu computador pessoal. Então, aqui já é regulamentado que é tudo disponibilizado pela empresa, que a empresa deve também assumir outras despesas adicionais que o trabalhador passa a ter como consequência deste trabalho a partir de casa. Aqui se entende, por exemplo, imaginem despesas com internet, caso o trabalhador precise de uma internet mais rápida, enfim, são despesas que o empregador poderá empregar. Fala também de uma forma bastante exaustiva sobre quais são os deveres que o trabalhador em teletrabalho tem que ter. Ok? Aqui também vemos que são aqui mencionadas especificidades que o contrato do teletrabalhador tem que ter. Ok? Então, se nós virmos aqui, este diploma, ele regulamenta, e muito bem, e não me parece a mim, novamente, minha opinião muito pessoal, não parece que aqui o disposto neste diploma contraria o disposto na nesta legislação atual que nós estamos aqui a analisar. E então, eu acredito que este decreto presidencial 5222 não foi revogado e se mantém então ainda em vigor de forma complementar, salvo melhor opinião. Digam-me vocês aí também nos comentários o que é que vocês acham para também tornarmos este trabalho de partilha, não é? De ideias. Mas, ao meu ver, o diploma, portanto, o Decreto Presidencial 5222, continua em vigor. Ok? Outro ponto que também ao longo do ano de 2023 foi prometido, não é? Que estaria já contido, era um alargamento da licença complementar de maternidade. E agora isto resulta do artigo 31. Ok? Portanto, aqui já se fala que a trabalhadora tem direito à licença de maternidade de 3 meses, que é o que já estava, não é? E diz, coloca aqui a possibilidade da trabalhadora poder gozar de mais 4 semanas, no caso de ter tido um parto múltiplo, não é? E que a licença de maternidade pode começar um mês antes da data do parto, ou seja, quando a trabalhadora está ali com 8 meses de gestação, que é para ela aproveitar este tempo para, enfim, descansar, cuidar das questões de saúde, e, portanto, esta inserção, ter isto aqui ainda mais esclarecido, claro que é sempre positivo, porque o que acontecia até o momento é que isto já estava indiretamente estipulado no diploma anterior, só que havia muita tendência de que isto caía um pouco no escopo da boa vontade da entidade empregadora, ou seja, empresas mais flexíveis, mais compreensivas, permitiam que a trabalhadora gozasse, não é, de todos estes direitos, outras empresas com menos flexibilidade nem tanto. E então é sempre importante que o diploma já diga isto de uma forma inequívoca, sem dar margem para outro tipo de interpretações. Ok? Outra coisa importante é que também já estava no diploma anterior, mas que aqui é reforçado que é
No final dos 3 meses, portanto, o final dos 3 meses normais da licença de maternidade, a trabalhadora pode continuar em licença por mais um mês, por fazendo assim 4 meses, não é? Embora este último mês adicional não será remunerado, ok? E é uma questão de ser comunicado previamente à entidade empregadora, ok? Aqui, claro que é sempre positivo que este aspecto esteja claro, não é? Mas penso que aqui poderíamos ter ido um pouquinho mais longe e este direito passar a ser remunerado. Ok? Portanto, na minha opinião muito pessoal, não havia necessidade de este período ainda ficar sem remuneração, mas vamos abraçar os pequenos passos, os pequenos avanços. Aqui, não é? Caímos então ainda sobre o mesmo tema que ao longo do ano de 2023, antes da publicação do diploma, falava-se muito da possibilidade de haver uma licença de paternidade de 15 dias, e eu coloquei aqui entre aspas, não é? Porque de acordo com o artigo 218, não é? Agora, após a publicação do diploma, nós vemos que estes 15 dias, não é? Ficaram um pouquinho mais reduzidos e o legislador o que agora nos diz é que é assegurada aos pais, não é? Ao trabalhador que é pai, uma licença de um dia para, portanto, no dia por ocasião do nascimento do seu filho. Portanto, e este um dia não terá desconto no salário, ok? Adicionalmente a este dia, o trabalhador tem ainda direito a uma licença complementar de 7 dias. Portanto, já não é aquela promessa que se debatia nas ruas de 15 dias. Portanto, tem direito a uma licença complementar de 7 dias para acompanhar o seu filho recém-nascido. Contudo, estes 7 dias não, que podem ser seguidos ou interpolados não são remunerados. Ok? Ou seja, no fundo, nós podemos dizer que o trabalhador poderá gozar ao todo de 8 dias, não é? De licença de paternidade e desses 8 dias, apenas um será remunerado. Todos os outros serão descontados da remuneração. No fundo, não vai contar as faltas, não é? Não vai ter mas no fundo, esse período não será remunerado. Eu aqui, não é? E aproveito este espaço para dar a minha opinião, isto é a minha opinião muito pessoal. Eu acho que aqui se perdeu mesmo uma boa oportunidade para sermos um pouco mais ousados em termos de produção legislativa, porque há mesmo matérias que nós podemos já acompanhar aquilo que se faz fora da Angola. Não precisamos de esperar mais 5 ou mais 10 anos, não precisamos, porque até mesmo matérias em que nós podemos ser mais ousados e mais inovadores. Porque aqui o legislador, para além de dizer que os trabalhadores têm apenas 8 dias, não é, de licença de maternidade, ainda vai um pouquinho mais longe. Diz aqui: o pai tem direito a substituir a mãe do seu filho recém-nascido no gozo da licença de maternidade. E seria perfeito se o artigo terminasse, se a linha terminasse aqui, não é? Mas é colocada uma ressalva, ou seja, o pai só pode substituir a mãe na licença de maternidade nas situações em que houver uma incapacidade física ou psíquica comprovada da mãe do seu filho e nas situações em que houve uma situação de morte da mãe do seu filho recém-nascido. Okay? Só nestas situações é que o pai, não é, poderá então gozar na íntegra a licença de substituir
não é? A mãe do seu filho na licença de maternidade, ok? E por que eu digo que neste aspecto nós podíamos ter sido um pouco mais ousados, ok? Porque eu entendo este artigo como isto continua a sobrecarregar e continua a tornar desafiante as questões de igualdade de género. Okay? Ainda continuamos a não ter ainda um equilíbrio naquilo que diz direito às questões de igualdade entre mulheres e homens no local de trabalho. Porque quando nós temos um artigo desta forma, indiretamente nós continuamos a colocar o peso nas trabalhadoras, naquilo que diz respeito à maternidade. E, por exemplo, imaginem que é uma senhora que ela quer, enfim, quer se destacar no local de trabalho, como é expectável de qualquer trabalhador, independentemente do seu género, lá fora, portanto, fora do nosso país, já não é assim tão incomum, não é? De que muitas vezes, caso o trabalho da esposa ou da companheira for mais desafiante, trouxer mais benefícios para o seio familiar, dos casais trocarem, não é? E ser o pai quem fica em casa e enquanto a mãe trabalha. Então, achei que neste ponto poderíamos ter ido um pouco mais, podíamos ter sido um pouco mais desafiantes e procurar um pouquinho mais as questões de igualdade de género, mas acredito que, se calhar, quem sabe, mais daqui a 5, 10 anos, esta matéria se torne seja possível na nossa legislação, ok? Portanto, isto é então a questão da licença de paternidade. Esqueçam aqui a questão dos 15 dias. Será uma licença de paternidade de 8 dias, onde apenas um desses dias é que será remunerado. Ok? Por outro lado, houve também um alargamento no que diz respeito às medidas disciplinares. É o que resulta do artigo 87. Ok? Que isto aqui acho que tentou-se também facilitar um pouco mais a vida do empregador, porque nem sempre os trabalhadores facilitam, não é? E então o legislador viu que havia toda uma necessidade de descortinar um pouco mais as medidas disciplinares e eu acredito que foi também para trazer mais na prática, não, trazer mais para a lei aquilo que já acontecia na prática. Se não, vejamos. A Lei 715, não é? Portanto, a nossa lei que foi revogada, ela continha quatro medidas, portanto, quatro medidas disciplinares. A amonestação verbal, a amonestação registrada, a redução temporária do salário e o despedimento disciplinar. Onde é que foi aqui a questão do alargamento? Agora, na nossa Lei 12.23, o que é que nós vamos ter? A amonestação oral, não é? Só mudamos o nome. Vamos ter a amonestação registrada, tudo certo, é o que já tínhamos. Vamos ter aqui a despromoção temporária de categoria, ok? Também vamos ter a redução temporária do salário, a suspensão do trabalho como perda parcial de retribuição e, por fim, o despedimento disciplinar. Então, acredito que esta medida foi muito positiva, pelo menos para criar uma maior flexibilidade e pôr mais claro situações que eu vos garanto que na prática já vinham acontecendo normalmente na aplicação dos processos disciplinares. Inclusive, aproveito para referir que caso vocês precisem de esclarecer dúvidas sobre como é que se faz a aplicação de um processo disciplinar do início até o fim. Isto já, portanto, nós temos aulas dentro da academia, do Portal Jurídico Angola, temos aulas na academia que ensinam passo a passo como é que se aplica então o processo disciplinar, tem modelos para se seguir, e então, caso seja do vosso interesse, não é? É só depois contactar, não é? Para ter então também a possibilidade de fazer as aulas dentro da academia e poderem então ver com mais profundidade como é que se instaura mesmo um processo disciplinar. Também houve aqui uma alteração que eu achei interessante e por isso é que resolvi trazer.
houve aqui uma alteração interessante ao regulamento interno. Devo tomar aqui um copinho de água para explicar com calma. Ok? Que foi uma alteração muito subtil, mas que terá todo um impacto relevante para as empresas. Portanto, a nossa antiga Lei 715, no seu artigo anterior, artigo 62, ela falava do regulamento interno, mas falava do regulamento interno utilizando verbos como deve. Portanto, lendo este anterior artigo 62, nós conseguíamos interpretar que era obrigatório, não é? O empregador elaborar um regulamento interno para organizar o trabalho, para organizar as questões disciplinares, para definir as tarefas dos trabalhadores, as questões da segurança, as questões de higiene, as questões de, por exemplo, o código de vestuário, as remunerações, os horários de trabalho, enfim, tudo o que o empregador entendesse legítimo. hum, já deveria estar, portanto, era obrigatório, não é? Se elaborarem todos estes instrumentos, este instrumento, não é? Do regulamento interno. Atualmente, a nossa Lei 1223, o verbo, não é? Tem aqui uma mudança subtil, portanto, o verbo deixa de ser o empregador deve e passa a ser o empregador pode elaborar regulamentos internos, então dá-nos a sensação de que não é assim tão obrigatório. E para não se ficar só pela sensação, por uma interpretação, o legislador nos diz aqui no número 3 que a entidade empregadora com mais de 50 trabalhadores é que deve. Ok? Não sei se estão a conseguir entender a mudança subtil. No fundo, em resumo da ópera, a obrigatoriedade para a elaboração do regulamento interno está só nos trabalhadores com mais de 50 trabalhadores. Ok? Aqui eu acredito que convém que se analise esta questão com alguma cautela. Ok? Porque não é porque agora deixou de ser obrigatório para empresas com menos trabalhadores que o gestor da empresa deverá descurar as vantagens que a empresa vai obter tendo este instrumento de gestão. Ok? Porque acreditem, um regulamento interno ele tem imensas vantagens. Ele não só vai permitir criar uma cultura de uniformidade, ou seja, que todos os trabalhadores tenham uma noção clara de que as regras são transversais, independentemente da hierarquia. A existência de um regulamento interno também vai, no fundo, permitir que a empresa aborde assuntos que nem sempre estão regulados na Lei Geral do Trabalho e que nem sempre faz sentido que estejam regulados, por exemplo, dentro do contrato de trabalho. Então, é bom que exista um outro instrumento em que se consiga colocar de uma forma exaustiva tudo o que é a visão e a expectativa da empresa em relação aos seus trabalhadores. E sem falar que, por exemplo, o regulamento interno tem a beleza, como eu digo, que não é um documento estático, portanto, é um documento que pode ir mudando, não é? Aliás, convém que ele vá mudando à medida que a empresa também vai mudando, portanto, podem ser feitas quantas alterações a empresa entender necessárias no regulamento interno e para mim, não é, que não gosto de repetir sempre a mesma coisa, não é, no ambiente da empresa, até porque parece um pouco que os trabalhadores são nossos filhos, não é? E então fica sempre um clima muito desconfortável. Para mim, eu entendo que é um instrumento muito valioso para um gestor de empresa não ter que estar a repetir sempre verbalmente, chamar a atenção aos trabalhadores por um ou outro pontinho que a empresa entenda que é importante, quando já está no regulamento interno. Então, é daquelas ferramentas jurídicas que é fantástico a empresa ter, ainda que a empresa tenha 10 trabalhadores, vai ser sempre uma ferramenta útil, porque é só no primeiro dia de trabalho de cada um desses trabalhadores
entregar o regulamento interno e aí mais facilmente o trabalhador entra dentro da cultura da empresa do que nós pensarmos, bom, como não é obrigatório, não vamos fazer, mas em contrapartida, vamos perder todas estas vantagens que eu acredito que é uma mais-valia para quem está na gestão da empresa. Ok? Portanto, temos então esta visão do legislador que o empregador pode, não é? Fica ao critério, não é? do empregador elaborar o regulamento interno caso tenha menos de 50 trabalhadores, mas devemos analisar isto com a devida cautela, ok? Passando à frente, outra alteração que também que foi prometida, não é? Antes da publicação da lei e, de fato, aconteceram aqui algumas alterações, diz respeito à mobilidade de trabalhadores dentro do mesmo grupo de empresas. Okay? O legislador começa por nos definir, não é, que esta mobilidade aliás, o legislador sublinha que esta mobilidade só faz sentido quando as empresas fazem parte do mesmo grupo, não é? Portanto, são empresas que estão coligadas, não é? Ainda que sejam duas empresas diferentes e que o trabalhador vai manter sempre o seu vínculo laboral com a empresa, com a primeira empresa que o contratou, ok? Caso vocês não estejam a entender bem este conceito, não é, de empresas dentro do mesmo grupo, eu posso vos dar o meu exemplo muito pessoal. Portanto, eu trabalhei durante muitos anos na Sonangol, não é? Que a Sonangol faz parte de um grupo de empresas. Ok? Portanto, a Sonangol tem várias empresas que são subsidiárias. E eu, temporariamente, portanto, eu trabalhei cerca de 3 anos na Soner, ok? Que é uma empresa diferente, mas que faz parte do grupo Sonangol. Ou seja, nessa situação, eu estava numa situação de mobilidade, ou seja, estava a prestar, não é, o meu trabalho na segunda empresa, mas o meu contrato continuava a ser com a empresa principal, ok? E é assim uma figura bem interessante porque permite dar esta flexibilidade para que as empresas possam, não é, alocar melhor os seus trabalhadores, mas para que vocês possam tirar partido, não é, desta possibilidade, é importante que existam aqui alguns requisitos, alguns pressupostos que devem ser preenchidos, ok? Para não atropelarmos aquilo que está na lei. Portanto, o primeiro deles é que o trabalhador tem que ter um contrato de trabalho por tempo indeterminado, portanto, estamos aqui a falar de uma situação de maior estabilidade. Esta mobilidade, conforme eu disse, tem que acontecer entre empresas que estão de fato coligadas, ou seja, que têm uma relação societária, ou seja, em termos societários, uma empresa depende da outra, seja através da figura de relação de grupo, seja através da figura de relação de domínio. Inclusive, tem aqui uma aula no canal sobre um contrato de relação de domínio. Eu vos recomendo que depois vão ver essa aula para vocês entenderem como é que vocês podem então criar, não é, estas coligações entre grupos empresariais, ok? O terceiro requisito é que o trabalhador tem que concordar com esta mobilidade, não é algo que é imposto ao trabalhador, é proposto. O trabalhador tem que concordar. Depois, esta mobilidade não pode ser superior ao não pode ser superior a 3 anos, ok? Outra coisa, este acordo não pode ser um acordo verbal, é mesmo feito um acordo por escrito, até para salvaguardar a posição das três partes, que é a primeira empresa, a segunda empresa e a posição do trabalhador. Então, é mesmo feito um acordo de mobilidade ou acordo de cedência, não é? E em que nesse acordo tem que estar identificadas as três partes, tem que estar identificado
os fundamentos da mobilidade, ok? Fundamentos pode ser o quê? Olha, se calhar a segunda empresa está com falta de pessoal, se calhar a segunda empresa teve um aumento significativo no volume de trabalho, ou a segunda empresa não tem determinado profissional, ou seja, é algo muito específico e por isso precisa de um profissional com aquela especialidade, ok? É importante colocar nesse acordo quais são então os fundamentos desta mobilidade e também tem que ser colocado qual é a atividade que o trabalhador vai desempenhar na segunda empresa. É também relevante que se indique a data, tanto a data de início e pelo menos a previsão da duração desta mobilidade e, por fim, a declaração de concordância do trabalhador. Tem que estar mesmo por escrito, para depois não haverem mal-entendidos, ok? Mas acaba por ser uma situação em que poderão, as três partes envolvidas, poderão ficar a ganhar, inclusive o próprio trabalhador, porque o trabalhador vai ter sempre, e aqui, aqui o legislador, ele volta a reforçar bastante que o trabalhador, ele vai ter sempre a sua posição salvaguardada no que diz respeito à antiguidade, a antiguidade continua a contar na primeira empresa. Por exemplo, se na segunda empresa os subsídios e outros benefícios forem maiores ou diferentes do que na primeira empresa, ele passa a oferir também desses subsídios que vai encontrar na segunda empresa, ok? E também é claro que isto implica que o trabalhador, apesar de estar muito protegido, ele também tem que cumprir com alguns deveres, nomeadamente com cumprir com o regulamento interno da segunda empresa. Okay? Portanto, é uma figura sempre interessante e, como eu disse, interessante para as duas partes, quer para a entidade empregadora, quer para o trabalhador. Okay? Por último, outro ponto que também sofreu algumas melhorias, não é? Foram novas regras sobre indemnizações e compensações, que isto aqui exigiria que nós fizéssemos um encontro só para falarmos disto, não é? Porque, de fato, houve aqui várias referências sobre as indemnizações e as compensações. Digam vocês nos comentários se querem que tiremos uma sessão única para falar sobre isto, mas em todo caso vocês encontram isto a partir do artigo 307 e seguintes. Mas na leitura que nós fazemos, na interpretação que fazemos do artigo 307 e seguintes, é que, no fundo, é um pacote de compensações que vem reforçar os direitos para os trabalhadores, seja em caso de despedimento, em caso de não reintegração no quadro da empresa, em caso de despedimento disciplinar mesmo. No fundo, o trabalhador tem ali várias salvaguardas, inclusive, mesmo nas regras, por exemplo, no que diz respeito à antiguidade, acho que agora. A antiguidade começa a contar desde muito cedo, portanto, a antiguidade agora não é ao final de um ano, a antiguidade agora começa a contar ao final de 3 meses, não é? E então vemos aqui que foram reforçados, não é? No fundo, os direitos dos trabalhadores, o que é claro que é benéfico, não é? Mas vai se tornar bem mais desafiante para os empregadores, mais desafiantes para as empresas, principalmente aquelas pequenas e médias empresas que é uma grande maioria das empresas que nós temos no país, não é? E por isso, olhando
para toda, não só nesta questão das dúvidas, não é? Mas analisando todas as alterações que vamos ter agora a nível da Lei Geral do Trabalho, é importante, não é, que os gestores de empresa, as empresas, os empresários se preparem, não é, que analisem com alguma seriedade a política de contratação, ok? Não só porque já vimos que mudou o paradigma dos contratos de trabalho, que é o que vimos na primeira parte, mas também, para além de ter mudado o paradigma dos contratos de trabalho, passando agora a ser o contrato por tempo indeterminado, a regra geral, houve aqui um conjunto de direitos adicionais que os trabalhadores passaram a ter no que diz respeito ao fim desse contrato. E então, eu entendo que agora as relações laborais passam a ter um risco um pouquinho adicional. E por isso, riscos não são problemas numa empresa, mas importante conhecer esses riscos e conseguir mitigar esses riscos para não colocar a empresa em problemas e não expor a problemas, a empresa a problemas jurídicos sem necessidade. Ok? Se tiverem dúvidas sobre todos os pontos que eu aqui abordei, podem, não é, colocar nos comentários e nós continuamos essa discussão nos comentários, não é? E como vocês podem entender, ainda houve outras alterações, não é? Mas pelo formato que estamos a utilizar, também não era possível esgotarmos tudo de uma vez. Para quem quer aprofundar cada um dos temas aqui abordados, inclusive para quem quer aprofundar ou fazer um refrescamento sobre tudo que respeita às relações laborais, estão abertas as inscrições para o curso de Direito Laboral da Academia do Portal Jurídico Angola. Para quem não conhece a Academia do Portal Jurídico Angola, portanto, é a nossa área de formação, é uma plataforma própria, portanto, é a plataforma online que permite que vocês possam, por exemplo, ter acesso a este curso online, podem ver e rever as aulas, porque as aulas estão gravadas. Para além de terem acesso às aulas gravadas, podem ainda, podem não, têm ainda acesso a material complementar, nomeadamente modelos de documentos, legislação, porque a ideia é mesmo que isto seja um curso mais prático. Portanto, isto aqui não é um curso teórico, é mesmo um curso para quem precisa de aplicar depois estas ferramentas e ter assim um refrescamento sobre estes temas. Portanto, está aqui o e-mail. Quem estiver interessado pode enviar e-mails e vou aproveitar o último minuto só para vos deixar aqui uma noção de quais são as matérias que serão abordadas no curso de Direito Laboral da Academia PJA. Nomeadamente, vamos abordar com mais profundidade a questão dos contratos de trabalho, quer o paradigma do contrato por tempo determinado, indeterminado, bem como o contrato de trabalho para os estrangeiros, que já é outra modalidade específica dos contratos de trabalho, inclusive está em legislação própria. Também vamos abordar a importância de se salvaguardar a questão da confidencialidade nas relações laborais. Vamos também abordar no curso as questões das responsabilidades do gerente e do administrador, que apesar dos seus altos cargos não deixam de ser trabalhadores da empresa, mas que é exigido que tenham ali uma responsabilidade reforçada. Vamos falar e ensinar, porque aqui nós não ensinamos só a teoria, vamos ensinar mesmo não só a importância, mas como é que deve ser elaborado um regulamento interno de uma empresa. Okay? A mesma coisa com o qualificador ocupacional, não só falamos sobre ele, como também ensinamos passo a passo como é que deve ser feito o qualificador ocupacional. Dentro do curso também vai aprender a instaurar um processo disciplinar, portanto, passo a passo, peça por peça. Tanto eu ensino bem devagar o beabá de tudo que não pode faltar num processo disciplinar. Também abordamos no curso o regime das férias e também falamos sobre um tema que
a bem ou a mal, é transversal para todos os empreendedores, que é aquelas situações em que a empresa começa a ter dívidas ou precisa de terminar as relações laborais. Então, no curso, vamos abordar um pouco de que forma é que isto pode ser feito sem criar situações de alto risco jurídico para a empresa, tá bem? Portanto, ficam aqui os contactos. Quem estiver interessado em fazer aqui um upgrade em termos de conhecimento, é só enviar o e-mail e começar então a fazer o curso. Ok? Como eu disse, se esta aula foi útil para vocês, por favor, não deixem de subscrever-se ao canal, deixem também o vosso gosto e eu espero por vocês então na secção dos comentários.